tudo aquilo que a gente recebe que não for o inferno é a graça de Deus. Em certa medida, a graça vai ser escandalosa para todos nós. Em algum momento, a gente vai repudiar a graça. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Firehouse Cast. E galera, hoje a gente tá aqui em mais um episódio para mostrar para vocês uma coisa muito legal e com convidados muito especiais, que é o Pastor Wallace, cheio de casa, né? E uma convidada nova nesse grande podcast, que é a Manu Dias. E aí, galera? E para apresentar esse podcast de hoje, temos a nossa host Manu Simon e eu, Gustavo, para acompanhar vocês nesse episódio. No dia de hoje vamos estar falando sobre um tema, acho que muito especial. Acredito que nem 1000 podcasts seriam possíveis, necessários para capturar a profundeza do tema de hoje. Com certeza. Vamos falar sobre a graça. Exatamente. A graça que está no centro do evangelho, que é primordial para que a gente possa entender e viver a nossa vida cristã. Acho que já vou começar uma pergunta para o pastor Wallace. Sim. Pastor, eu acho que nos dias de hoje é muito comum a gente definir a graça como favor imerecido. Mas será que essa definição é suficiente para capturar a profundeza desse tema? Como que o senhor definiria de forma mais profunda e específica o que é a graça? A gente realmente tem dificuldades de explicar e entender com palavras aquilo que é algo que provém de Deus. Você vê o tempo todo expressões na palavra de Deus, uma linguagem humana tentando capturar aquilo que é a essência ou aquilo que Deus tentou dizer. Então sempre tem um lance de aproximação ou de uma linguagem humana para tentar explicar aquilo que é Deus ou o que Ele está fazendo no momento. Então você vê na Bíblia, por exemplo, textos como dizendo que Deus se arrepende ou que Deus se lembrou, porque talvez não há uma palavra no nosso idioma ou no nosso entendimento que capture aquele momento e a ideia que Deus quer nos dar ali, a não ser uma ideia de esquecimento ou de lembrar ou de se arrepender. E eu incluo a graça nisso. A gente não tem uma definição específica na palavra de Deus, tipo a graça é tal coisa. A graça sempre é algo que é manifestada e nós vemos muito mais o seu resultado do que propriamente dito uma explicação do que venha a ser a palavra graça. Mas de fato, a graça é um favor imerecido para pessoas distantes. Eu gosto da definição de um pastor que eu ouvi certa vez, que graça é uma disposição do coração de Deus. É isso que define a graça. Nós vemos na escritura inteira a aplicação da graça de Deus e com certeza, além dela ser uma disposição no coração de Deus, é uma disposição para aqueles que não merecem, para aqueles que não estão buscando e para aqueles que muitas vezes não vão nem entender aquilo que estão recebendo. Então, graça, de fato, é esse favor imerecido de Deus a nós pecadores. Mas a graça não se manifesta somente na salvação, né, pastor? Nós temos, por exemplo, a distinção entre graça comum e a graça específica ou particular, ou a graça salvadora. Qual seria a diferença entre essas duas coisas e a aplicação dessas duas coisas? Sim. Há um texto na Escritura, né, que fala que Deus faz cair chuva sobre bons e maus, sobre justos e injustos. E daí origina-se um termo chamado de graça comum. A graça comum é a capacidade que homens e mulheres que não creem em Cristo, que não são convertidos, pessoas que não receberam a graça especial, que já vem a definição logo depois, são capazes de fazer coisas boas para a humanidade, auxiliar a humanidade. Alguns autores dizem que sem a graça comum, o mundo seria insuportável. Não teria como viver. Porque imagina só se as únicas pessoas que produzissem coisas boas, que fizessem arte boa, que fizessem bons prédios, boas casas, que nos atendessem bem, que tivessem comércios bons. Imagine se essas pessoas fossem só os cristãos. Como que nós iríamos conviver numa sociedade como essa? Então a graça comum é o ato do ímpio, mesmo caído em pecado, conseguir reproduzir algo que inicialmente é do Criador, é de Deus. Então você conhece pessoas que não são cristãs, que produzem uma boa arte, que são honestas no seu trabalho, e o que elas fazem, mesmo elas não agindo intencionalmente, glorificam a Deus. Por quê? Porque os atos bons que elas realizam só podem vir
de uma única pessoa, que é Deus. Então, quando as pessoas produzem uma boa arte, uma boa cultura, uma boa música, uma boa obra de arte, faz uma construção bela, quando pessoas são honestas no seu trabalho, nos seus relacionamentos, isso é o que nós chamamos de graça comum. Quando pessoas caídas nos seus pecados, são honestas. Imagina, você vai num posto de gasolina, você pede para a pessoa abastecer o seu carro num determinado valor. Imagina se todas as pessoas ímpias fossem desonestas. Como que a gente ia conseguir conviver no mundo, né? A gente ia ser passado para trás o tempo todo. Mas a graça comum é isso, que manifesta a graça de Deus, a bênção de Deus, a bondade de Deus, até para com os ímpios. A vida, o ar, a respiração, a natureza, o sol. O sol não brilha só sobre pessoas que aceitaram a Cristo como seu Salvador. Então, a graça de Deus, de maneira comum, está se manifestando também a pessoas que não temem ao Senhor. E coisas boas vindas de Deus acontecem com essas pessoas também. Como a vida, como a natureza, como o ar que elas respiram, como o amor. Elas amam seus filhos, recebem amor deles. E a graça comum é muito expansiva. A gente tinha que ter um podcast só para falar sobre a graça comum, que é muito interessante. A nossa aplicação, talvez a parte que precisa ficar mais focada, é que a graça comum é o ato de Deus abençoar também os ímpios, não com a salvação, como nós vamos falar da graça especial, mas com essas coisas boas que eles produzem, porque tudo que é bom vem de Deus. A graça especial, nós entendemos que é aquela que é destinada a pessoas que creem em Cristo. A graça comum não salva ninguém. Pessoas não se arrependem dos seus pecados porque são boas nesse sentido. Então, a graça especial é aplicada às pessoas que reconheceram a Cristo como seu Salvador, que encontraram em Jesus o perdão dos seus pecados, que negaram a si mesmos, que viram que as suas vidas precisavam de um Salvador, que precisava de regeneração, transformação, encontraram no Senhor isso. E aí essa graça manifestada nessas pessoas. Então a gente faz uma diferenciação entre graça comum e graça especial. A graça comum não salva ninguém. É algo destinado, dirigido a todas as pessoas. A graça especial está relacionado mais a um aspecto salvífico que vai levar a pessoa ao arrependimento, à fé genuína em Cristo, à salvação e a busca pelo perdão dos seus pecados, né, o arrependimento e todas as obras que vêm em seguida. E com certeza é muito importante entender a única coisa que a gente merece é a condenação. Então, muitas pessoas eu acho que não entendem a graça comum ou não observam a graça comum e não entendem que, na verdade, tudo que a gente pode fazer, tudo que acontece é a graça de Deus. Porque a gente não merece nenhuma dessas coisas. É muito importante a gente entender aquilo que a gente merece para poder, então, observar o que a gente não merece, que é, na verdade, tudo. Eu ouvi uma vez uma frase muito interessante sobre isso que diz: tudo aquilo que a gente recebe que não for o inferno é a graça de Deus. Exato. Por mais que sejam coisas, dificuldades, sofrimento, a graça de Deus nos permite estar vivos. O nosso acordar hoje, o nosso respirar, o nosso... Bom, literalmente tudo, né? Bom, agora vamos puxar uma pergunta aqui pra Manu, que é ela que trabalha com crianças e adolescentes. Podemos falar assim que acho que a maioria de todos nós aqui vem de um berço cristão. Então, quando era criança, recebeu um manual, que era a Bíblia, dizendo que não podia, que não podia. Eu queria te perguntar, Manu, para as crianças, como explicar o que é a graça? Penso assim, né, que com crianças a gente tem que fazer um certo trabalho mais lúdico até. Além de você ler versículos, como a gente faz num culto, e para as pessoas ali mais velhas, né, os adultos, até adolescentes também, a gente pensa nessa prática de entender e trazer para elas ali a própria questão dessas, assim como o pastor falou, da graça comum, não certamente algo, explicação assim teológica de fato, mas uma explicação, né, de trazer muito para elas. Então, eu penso assim muito nas meninas da coreografia. Quando a gente vai fazer discipulado com elas, a gente traz muito para elas essa questão do cotidiano, do dia a dia, como elas podem aplicar as coisas. Então, penso eu que essa questão de a gente mostrar para elas tudo que a gente entende de graça que o Senhor fez, né, da salvação que nos foi dada mediante a graça, por meio de Deus, é de uma forma muito lúdica, né? A gente pode fazer a partir de teatros, acho que brincadeiras também, de realmente mostrar para elas qual que foi o preço pago na salvação e
o porquê daquilo, né? O porquê que Jesus precisou morrer por nós, se entregar por nós, e por conta disso, né? E pela graça que nós somos salvos por meio dele. Então, é de uma forma assim, não sei te dar um roteiro específico, é por meio de formas muito lúdicas que dá pra fazer isso, para que eles consigam captar realmente a mensagem em si da graça, né? Sobre ele. Eu acho que principalmente com crianças, não só com crianças, todo mundo, mas com crianças principalmente, o que conta muito e o que elas vão ouvir é o seu exemplo, né? De você mostrar a graça, por mais que não tenha comparação, a gente só pode demonstrar a graça por causa da graça de Deus. Então eu acho que isso o exemplo também conta muito nessa hora de que você tá conversando com as crianças, para pais ou para, no seu caso, líder de coreografia que trabalha com crianças, adolescentes. O exemplo vai muito longe. É uma frase bem dita até que a gente faz, é sobre essa questão do próprio que você tem a transbordar. Então a gente sempre fala pra elas que quando a gente precisa demonstrar algo, né, ministrar algo sobre a igreja, a gente tem que estar cheio de algo também. Então é uma das formas, caiu muito bem. Você disse, né, Manu, sobre realmente isso. O maior exemplo é aquela frase, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Sim. Exatamente. E pra você, pastor, como que você explicaria pros seus filhos a questão da graça? O senhor é filho de pastor, acho que repassar isso para os seus filhos é muito diferencial. Como que o senhor explicaria sobre a graça para os seus filhos? Eu sempre tento fazer de maneira aplicável. A gente ensina muito com exemplos, ao invés de uma definição. Então, se para o adulto já é meio complicado dar uma definição, com a criança nós vamos fazendo mais ou menos a mesma coisa. Às vezes acontece algo que eles mereciam uma punição, uma disciplina, ou algo do tipo. Ao invés de você fazer isso, você gratifica eles, fala o que fez de errado, mas ainda assim age com graça, fala, ó, dessa vez não vou te aplicar a punição que você merecia. Ó, tá vendo? Você merecia ficar de castigo por conta disso, você não poderia receber esse presente porque você não tá sendo tão comportado assim, tão certinho assim, mas ainda assim você vai receber isso. É interessante sempre aplicar. Da mesma forma assim, Deus age com a gente, né? A gente não merecia as coisas boas que ele nos dá, assim como você também não estava merecendo. E aí, então, por essa definição, a gente vai explicando graça para as crianças, pela maneira como nós vamos vivendo e aplicando isso, eles acabam compreendendo a graça na prática. E aí, quando eles leem isso na Bíblia, quando eles vão lendo histórias da Bíblia, eles vão percebendo a graça de Deus ao longo daquelas leituras, porque isso já é aplicado na vida, né, cotidiana. Então, a gente tá falando sobre explicação da graça e como isso, na verdade, é um conceito muito mais difícil. Por que a graça é um conceito tão escandaloso para o ser humano, pastor? É uma coisa tão difícil de compreender e até por isso muitas pessoas tentam acrescentar muitas coisas. O próprio mérito, o esforço, as obras. Por que a graça é um conceito tão escandaloso para o ser humano? Eu acredito que, em certa medida, a graça vai ser escandalosa para todos nós. Em algum momento, a gente vai repudiar a graça e a maneira como Deus age. A gente vê isso na Escritura o tempo todo. Tem um texto que eu acho muito interessante, em que Jesus está prestes a entrar na cidade onde está ali o cobrador de impostos Zaqueu. E aí ele cura, antes dele entrar, tem um homem que clama, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus tem misericórdia desse homem e atende esse homem. E ele é curado e ele entra na cidade junto com Jesus. E o texto diz que a multidão glorificava a Deus pelo aquele ato que Jesus tinha feito com aquela pessoa ali do lado de fora. Uma pessoa numa situação de rua, desprezada. A multidão olhou aquilo e falou que legal, que bênção, né? Que maravilha. E entrou glorificando a Deus. E aí, quando Jesus entra na cidade, ele vai salvar quem? Ele vai salvar Zaqueu. E aí, quando ele chama Zaqueu para ir para casa dele e ele vai ser recepcionado por Zaqueu, a multidão se escandaliza com a graça. Tudo bem você salvar uma pessoa menos desfavorecida, tudo bem você curar uma pessoa ali em situação de rua, pobrezinho, pedindo esmola e tal, cego, tudo bem. Agora, o Zaqueu não. De certa forma, a graça vai ser um escândalo para todos nós. Talvez a gente se familiarize com o cego lá fora, ou a gente se familiarize com o Zaqueu, com essa questão, mas a graça vai ser um escândalo para todos nós. De uma certa medida, a gente vai olhar para Jesus e falar, nossa, você não deveria ter feito isso. E o próprio Jesus conta isso, né? Na parábola, por exemplo, do filho pródigo, que na verdade é a parábola sobre o pai, sobre o amor e a graça do pai, que recebe o seu filho de forma completamente imerecida, tendo ele gastado tudo, estando sujo,
e o pai se submete àquela vergonha pública para receber de volta o filho. Eu acho que isso demonstra, então, como isso é escandalizador, mas é o que Deus fez por nós. Exatamente. A gente vê isso também no Antigo Testamento, lá com o povo no deserto, que o povo do deserto reclamava, questionava, adorava falsos deuses, e mesmo assim, Deus mandava uma nuvem de dia, mandava uma coluna de fogo à noite, fornecia um maná todo dia, fornecia carne, fornecia água. Então a gente vê a graça assim se expandindo cada vez mais pro povo de Israel, que não fazia por merecer. E conosco também. Todos os Com dias. certeza. Mas, pastor, a gente tá falando... É uma dúvida que eu tenho também, às vezes. Às vezes usamos a palavra graça e misericórdia de forma quase que intercalada. Existe alguma diferença importante entre as duas coisas? A graça como um favor imerecido, como aquilo que nós não merecíamos. A misericórdia... A gente pode enquadrar a misericórdia dentro de um ato, é uma disposição também no coração de Deus de pessoas em situações difíceis. Então a pessoa está ali morta, a pessoa está ali doente, está relacionada a uma condição. A palavra misericórdia é usada mais com pessoas na condição de dificuldade, de problema que elas estão. Tem uma passagem muito conhecida em que Jesus multiplica os pães, depois ele despede a multidão e o texto... Aparentemente ele está bem cansado, querendo um tempo sozinho. Ele vai para outro lugar e tal. Quando ele chega lá, tem uma multidão ali naquele lugar. E aí ele olha para aquela multidão e ele tem compaixão, ele tem misericórdia. Por quê? Porque eram ovelhas sem pastor. Eram pessoas perdidas. Eram pessoas sem destinos, sem norte. E ali ele para. Jesus, mesmo tendo misericórdia, a palavra dele ali é bem dura. Ele fala, olha, vocês não estão aqui por causa de mim, por causa da minha palavra. Vocês estão aqui por causa dos pães que eu multipliquei. Então você percebe que o fato de Jesus ter misericórdia desse povo não faz com que Jesus os chame ali, passe a mão na cabecinha e traga mais comida ou algo do tipo. Não faz mais um espetáculo para as pessoas ficarem ali. Pelo contrário, a misericórdia que Jesus tem ali faz com que ele leve essas pessoas e apresente uma palavra que vai produzir genuína conversão, salvação e um resultado significativo, que é o que eles precisavam mesmo daquilo. E o que eles precisavam era de uma palavra. O milagre já tinha passado, eles já não estavam mais satisfeitos com aquilo, e o que eles precisavam mesmo não eram das coisas que Jesus poderia dar. Era do próprio Cristo. Eu acho isso muito interessante. Você deu uma leve citada, a parábola do filho pródigo, talvez, lógico, exceção de toda a mensagem da cruz, seja a parábola que mais expressa os caráteres da graça de Deus. Esse pai está ali, o filho quer ir embora, passa por cima da sua autoridade, desonra, ele vai embora, diz o texto que ele cai em si, mas não é um cair em si com um arrependimento total, como a gente imagina cair em si. Ele cai em si. E olha que interessante, o texto diz que ele caiu em si e falou, nossa, lá os servos do meu pai vivem melhor do que eu. Então ele tá pensando nos benefícios que ele tem na casa do pai. Ele não é alguém que está voltando para um relacionamento com o pai. Não fala, tô com saudade do Exato. meu pai. Eu quero meu pai. Não, o filho das regalias. o filho pródigo tá ali. Eu quero as coisas que ele pode me dar. Uhum. E aí ele faz um plano. E talvez essa seja a parte que mais me impacta. Que ele faz um plano. Olha, eu vou voltar e eu vou falar pro meu pai que eu vou trabalhar. Eu quero viver como um servo. Eu quero viver como um escravo do meu pai. E eu vou pagar tudo que eu tô devendo pra ele. E aí ele chega. E quando ele vai, tipo, não, eu vou pagar. Ele é interrompido com um abraço. Aí ele já recebe um anel no dedo, sandália nos pés, uma roupa nova. Ele é interrompido pela graça. Por quê? Porque o que esse jovem queria era merecer. Não, eu tô aqui, mas ninguém pode apontar o dedo pra mim e falar... Ah, você não merecia estar aí. Não, porque eu tô pagando. Eu estou aqui, né? Ninguém pode falar, ah lá, o menino lá que foi embora e tal, agora voltou e falou, não, eu voltei, mas eu estou pagando por tudo. E o que o pai faz? O pai interrompe aquele ato com a graça e fala, tudo que tem aqui é seu. Isso aqui nunca deixou de ser seu. É interessante que essa graça não é estendida só para o filho que estava perdido fora de casa, mas para o que estava perdido dentro também. Você percebe que o pai quer se relacionar com os dois filhos. Ele vai buscar o filho lá fora, mas ele vem também para tentar um contato com o de dentro. E ele fala, filho, isso aqui tudo é seu. O filho mais velho sempre dizendo esse teu filho, né? Como se ele não tivesse nenhuma relação com isso. Ele fala, olha, isso aqui sempre foi seu. Talvez esses sejam uns textos
mais significativos da graça pra mim, porque demonstra o amor de alguém que vai tanto esperar lá fora o filho vir, como vem chamar o de dentro também. Que graça tremenda seria se o pai tivesse aceitado o plano do filho. Ele foi embora, ele podia falar, não, vai embora. Não é isso, e eu acho que vem justamente pra combater a nossa ideia sobre o que é a graça, que realmente eu acho que é incompreensível. Não tem como a gente encaixar na nossa mente a profundeza, todas as extensões e o amor de Deus, assim como a palavra nos ensina. E Manu, agora a pergunta vai pra você de novo. E é o seguinte, a gente sabe que precisamos enxergar a nós mesmos, examinarmos, né, todas as vezes, mas como que a graça, ela muda a forma de enxergar a nós mesmos? Como você vê isso? Bom, eu acredito que, enquanto o professor estava falando, foi pensando muito sobre isso, de que a gente traz esse papel, volta, né, nisso da gente sempre querer merecer algo, né? Mesmo que a gente entenda da graça, fale sobre a graça, a gente fica tentando fazer esses acordos com Deus. Tipo assim, não, mas eu tô fazendo isso porque aí o Senhor vai fazer isso, mas não é aquilo que a gente quer. A gente fala sobre a vontade do Senhor. Então, a graça mostra muito pra gente exatamente esse papel de nos olharmos. Gosto muito de olharmos como realmente nós não merecemos nada. Gosto muito do apóstolo Paulo, que ele fala, né, que ele é, entre todos, né, eu sou o pior. A graça mostra pra gente a nossa real forma ali. Mostra pra gente como que a gente realmente não é ninguém, nada, sem Jesus. É muito interessante, porque a gente vê a bondade, só que a gente não consegue ver a bondade e a graça, que é o que a gente não merece, sem entender que a gente não merece. E para entender que a gente não merece, a gente precisa entender quem a gente é, quem nós somos, o quão pecadores nós somos. Por exemplo, o próprio Jesus diz: quem muito foi perdoado, muito ama. E para entender o tamanho da graça, a gente precisa entender o tamanho do nosso pecado, qual é a nossa condição. Eu acho que isso é o que mais a gente observa na nossa vida. Acho que é até por isso que a gente tenta fazer tanto esses acordos com Deus, porque a gente vai ter que olhar para nós mesmos, enxergar as nossas piores feições, as nossas piores coisas, e entender que mesmo a partir de tudo, isso o Senhor ainda assim nos escolheu e ainda assim nos ama. E a gente tem que... Isso faz a gente olhar daí pro Senhor. E não entender quem nós somos, mas como olhar no Senhor de tamanho amor, de como Ele nos ama tanto, que tamanha graça mesmo que Ele tem sobre nós. É muito bacana. Exato. Quando a gente pega para pensar que a gente não merece nada do que a gente vive. E mesmo assim a gente ainda acha que pode escolher alguma coisa e não fazer a vontade de Deus, né? Sim. A gente pega e, na vez de fazer uma oração humilde, falando assim, Deus, faça a sua vontade, a gente fala assim, não, mas eu queria tal coisa assim, assim, assado. E achando que achando merece que tá no direito, achando que tá no direito. E Verdade. acho que isso é muito importante, né? O que o senhor acha, pastor? Fala conosco aí. A graça é inexplicável, né? A gente tem que viver. Eu acho interessante aquele texto em que Natanael está ali debaixo da figueira, né? E o seu irmão encontra Jesus. Ele fala, olha, encontrei Jesus, o Messias e tal. Aí ele fala, será? Que ali meio... Ele fala, vem e vê. Não dá pra ficar explicando muito. Você tem que vir, você tem que experimentar. A gente tava até brincando sobre a música do Baruch, que é verdade. Né? Ninguém define, ninguém pode explicar. E pra conhecer, você vai ter que provar. Exatamente, é Poucas isso. palavras explicando. São poucas palavras. A graça a gente experimenta e ela nos quebranta, ela nos humilha, ela nos fortalece, ela nos levanta. Ela é capaz de fazer todas essas coisas. E também, acho que quando você experimenta a graça, você não quer ficar só ali naquele rasinho ali, você não quer ficar no pouco, você quer experimentar cada vez mais. Eu acho muito bacana isso quando a gente vai passar isso para outras pessoas, para um não convertido, né, no caso. Que a gente fala assim, não, se você experimentar só uma gotinha, você vai ver que é bom demais. Chega mais. A gente convida a pessoa falando do que é bom, né? E quando ela realmente experimenta, ela realmente acredita nessa questão da graça ser maravilhosa. É verdade. Bom, mas tem uma objeção que é muito comum no meio cristão, principalmente uma objeção que surgiu muito forte na Reforma Protestante, por exemplo, de que a doutrina da graça produz cristãos relaxados espiritualmente, ou é uma permissividade para o pecado. Como que o senhor responderia a essa objeção, pastor? E se isso não é verdade, qual é então o intuito, ou como nós podemos deixar que a graça molde e transforme a nossa vida da forma que
ela realmente é intencionada? Eu acredito que essa resposta foi dada pelo apóstolo Paulo já, né, em Romanos 6. E é interessante como Paulo, é óbvio, né, inspirado pelo Espírito Santo, já conseguia prever tudo aquilo que talvez a explicação e a exposição das doutrinas da graça poderiam fazer com as pessoas. Se a salvação é pela graça, né? Se isso não é mérito humano, se todas essas coisas foram dadas mediante a morte de Cristo, e o que nós precisamos fazer é crer em Jesus para receber essa salvação e tal. Então eu posso viver de qualquer maneira? Então eu posso cometer pecados para que a graça superabunde na vida do pecador, como Paulo mesmo diz, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, quer dizer que quanto mais eu pecar, mais graça de Deus eu vou ter sobre mim. E Paulo fala, não é bem assim. Porque a graça não é uma ocasião para o pecado. Pelo contrário, embora a gente sempre faça essa distinção entre lei e graça, a graça de Deus também nos cobra tudo aquilo que ela nos dá, que é muito mais do que a lei. A graça nos cobra tudo aquilo que ela nos dá. Se a graça nos dá salvação eterna, se a graça nos dá santificação, se a graça nos dá regeneração de pecados, se a graça nos dá uma nova vida em Cristo, ela vai exigir de nós uma vida que esteja compatível com aquilo que eu recebi. Se eu fui alcançado pela graça de Deus, é evidente que eu vou viver de acordo com a luz que eu recebi. É fato que se eu cair, se eu pecar, e se eu me arrepender, o Senhor está ali para novamente me levantar e reestabelecer a minha vida, como é a parábola do filho pródigo. E o Senhor está ali pronto a nos receber de volta mediante arrependimento. A graça não é algo superficial em que a gente pode viver de qualquer maneira. Não, pelo contrário. A graça vai exigir que nós vivamos de acordo com aquilo que ela nos entregou. Santificação, nova vida, selo no Espírito, justificação e tantas coisas. Então, a graça não é um motivo para viver em pecado, pelo contrário, todos aqueles que vivem de qualquer modo ou de modo indigno do Evangelho não estão debaixo da graça de Deus, pelo contrário, né? Estão vivendo pelas suas próprias forças. Pelas nossas próprias forças, o que a gente faz é pecar. Exatamente. E desobedecer. Todos quanto estão debaixo dessa graça, creu que foi salvo mediante ela, vive de acordo, porque o que a gente faz quando recebe um presente muito grande? O mínimo que você faz é ser grato, é viver de acordo para agradar aquele a quem te recompensou tanto. Sim, e é assim que a gente vive. E é uma objeção muito antibíblica, porque a palavra nos mostra muito claramente que, acho que é o texto de Tito, capítulo 2, versículo 12, que fala que a intenção da graça é nos educar, preparar-nos para boas obras. A gente é salvo não pelas obras, mas para as obras. Essa é a intenção da graça, e eu acho que qualquer graça barata que não traz uma transformação, não é a graça verdadeira. Mas, ao mesmo tempo, a gente entra num tema muito interessante, que é sobre o legalismo e a permissividade. Como que a gente faz para não cair nos dois extremos por causa do nosso próprio coração? A gente entende a graça, mas de forma imperfeita também, e a gente tende a cair muito nos dois extremos. Como que o senhor daria um conselho? Acredito que a gente deveria começar observando principalmente o contato de Jesus com os fariseus, que eram tão religiosos, como eles mesmos pensavam, guardadores da aliança, da lei, aqueles que cuidavam, que zelavam pelos mandamentos do Senhor, que estavam sempre com os olhos abertos ali para ver quem estava pecando, quem estava desobedecendo a lei, quem estava deixando de circuncidar seus filhos, quem não estava guardando o sábado, quem não estava ali fazendo as dietas judaicas previstas na lei. É uma maneira legalista de lidar com a Escritura, uma maneira meritória. Eles achavam que fazendo isso, eram melhores do que os outros, estavam salvos por ser descendência de Abraão, segundo a carne. Eles eram os grandes homens de Deus, povo eleito de Deus. E Jesus vem justamente dizendo que, não, vocês erraram, vocês entenderam errado a lei. Vocês transformaram a minha lei em algo meritório, em algo superficial. E vocês elevaram tanto as dificuldades da lei que nem vocês não entram no céu e ninguém que está próximo de vocês entram também. E vocês mesmos não cumprem o próprio jugo que vocês colocam sobre a lei, o próprio peso que vocês colocam sobre a lei. Esses diálogos de Jesus com o povo judeu, com esse grande núcleo ali do Sinédrio, da lei judaica, a gente vai ter uma boa base para entender o lado extremo da religiosidade,
do legalismo, de viver aquilo que não prega, de ter uma vida dupla, de ter 2 pesos e 2 medidas, colocar um jugo sobre o povo e você mesmo, como Jesus mesmo disse, não empurra isso nem com o dedo. Como você disse, nós somos pessoas de extremos, né? Ou a gente quer fazer tudo certinho e acaba caindo num legalismo porque a gente olha para as pessoas que não faz e se acha superior a elas. E isso é totalmente contrário à graça de Deus. Se eu recebi algo que eu não mereço, então como eu posso agir como se isso fosse algo vindo de mim ou porque eu merecia, né? O outro extremo é viver uma vida permissiva, pecaminosa, uma vida afastada dos princípios e quebrando as regras e as leis que o Senhor Deus nos deu, só porque Ele é um Deus gracioso e bom. E quando eu quiser, peço perdão, Ele me perdoa, eu me arrependo. Nós estamos negando a cruz de Cristo. Então, nós estamos negando que Cristo morreu pelos meus pecados. Se eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então como eu posso viver uma vida de acordo com a minha própria carne? Com a minha ação, eu estou negando aquilo que eu digo estar vivendo. Então, não faz o menor sentido nenhuma situação legalista, nenhuma situação permissível. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu acho melhor, porque Deus perdoa a todos e a graça está aí. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos agora na graça. Eu posso fazer o que eu quiser, do jeito que eu achar melhor, e a hora que eu me arrepender, o Senhor Jesus me perdoa e tá tudo certo. A gente vê que não é bem assim. Inclusive, a morte de Cristo vai nos fazer voltar para a lei agora. Mas agora com um coração de carne, um coração regenerado, com um espírito transformado. E aí a gente consegue amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos e cumprir todas as demais leis que o Senhor nos deu. A lei não está abolida, ela foi cumprida por Cristo e agora, uma vez que cremos nesse Senhor Jesus que morreu por nós, que ressuscitou por nós, que entregou a sua vida por nós, que nos deu o seu Espírito Santo como um capacitador, como um selo, agora a gente pode voltar para a lei e cumprir isso com o peso da graça sobre nós. Então a gente consegue amar o próximo, consegue amar a Deus, consegue deixar a cobiça, consegue abandonar todos os pecados, porque o Espírito que habita em nós nos dá força para cumprir aquilo que Deus quer, que nada mais é do que a lei. E como o Senhor disse, somente pela graça, não tem outra forma. Bom, agora a gente vai falar, assim, eu queria perguntar pro pastor um testemunho. Pode falar pro testemunho mesmo, um testemunho mesmo, pastor. Assim, quando que o senhor descobriu o que era graça? Pra você, no caso. Quando que o senhor falou assim, nossa, isso realmente é a graça de Deus na minha vida. É por causa desse ato que aconteceu na minha vida que eu tenho a graça de Deus. Quando que aconteceu isso, pastor? Conta pra gente. Olha, eu acho que eu tô aprendendo ainda. Eu não me lembro de algo muito específico agora, principalmente quando você tem filhos, às vezes você começa a orar mais, começa a buscar mais a Deus, né? Começa a interceder mais pela sua família. Às vezes você tem a tendência de pensar que Deus vai te proteger e vai te guardar e vai te dar aquilo que você tá pedindo. Olha, eu pedi pra Deus proteger meu filho, eu pedi isso, eu pedi aquilo, então tá tudo certo. Às vezes acontecem problemas na sua vida das quais você nem imaginava e Deus te traz uma segurança e Deus te traz uma resposta. Deus muda as circunstâncias de coisas que você nunca nem orou, que você nem imaginou. Você nunca, entre aspas, pagou o preço por aquilo. Você nunca chorou por aquilo, você nunca jejuou por aquilo. E o Senhor simplesmente te entrega. É a graça. Essas coisas me faz aprender sobre a graça de Deus. E todas as coisas que acontecem comigo, desde quando eu nasci, eu vou recebendo coisas que eu não mereço, que eu não precisava, que Deus vem mostrando sua abundância. Todas as áreas, saúde, financeira, mental, espiritual. Quando a gente fala de graça, a gente pensa muito em salvação. Claro que é a maior de todas as bênçãos que a gente pode ter, mas o Senhor vai nos abençoando e vai nos dando coisas ao longo da vida e a gente vai falando assim, nossa, eu nunca orei sobre isso, nunca meditei sobre isso e o Senhor tá fazendo. A gente vê que Deus, seus olhos tá bem em cima da gente mesmo. Eu acho que uma oração diária que a gente precisa fazer é pra poder observar e ver, enxergar a multiforme graça de Deus em todas as coisas. Como o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre o ministério dele, sobre ser apóstolo, ele fala a graça que me foi concedida. Então são coisas tão simples, é o trabalho dele, basicamente, é o ministério dele. Ele entende aquilo como a graça de Deus na vida dele. Exato. É uma oração que a gente precisa ter para, primeiro, não se acostumar, e eu acho que é muito interessante, a gente
acaba, às vezes, se acostumando e então a graça passa a ser algo que a gente exige, como se agora eu mereço aquilo e se eu não recebo aquilo, tem alguma coisa de errado. Na verdade, a disposição do nosso coração deveria ser, tipo, por que eu tô recebendo isso? Isso parece que tem alguma coisa de errado, não se eu não receber. A gente vai entender que quando a gente não recebe as coisas, quando a gente não merecia aquilo. E até mesmo muitas vezes não recebermos as coisas é a própria graça de Deus, porque Ele que sabe todas as coisas. Ele é tão bom que Ele não nos dá tudo aquilo que a gente pede ou quer. A vontade dele, né? A vontade dele é perfeita e a nossa não. Então, se Ele nos desse tudo aquilo que pedíssemos, seria destrutivo. Mas e você, mano? Tem algum momento que você percebeu, reconheceu essa graça de Deus na sua vida? Acho que não vai fugir muito do que o pastor falou, que acho que na minha cabeça o Senhor sempre me surpreende muito na questão, assim, cotidiana. Ordinário da vida mesmo. Então, quando a gente realmente... eu orei por isso, parece que é algo que eu faço pra poder receber só, né? Eu faço, eu recebo, e o Senhor vai sendo conforme as minhas regras. Só que não é assim que funciona, né? É que a gente tá entendendo que a graça não é assim, né? Conforme a gente quer, nossa vida em si. Não tem um exemplo, assim, muito claro, assim, mas eu vejo muito, assim... no meu cotidiano do dia. Então, às vezes, eu sou uma pessoa que eu me planejo muito. Então, eu gosto de ter tal horário, eu vou fazer isso pra cumprir meus horários, cumprir a minha agenda, cumprir as coisas que eu tenho que fazer. E aí, às vezes, sai coisas fora do planejamento, sai coisas erradas. E muitas vezes a gente pode, falo por mim, assim, cair no erro da reclamação, da murmuração. Nossa, não consigo fazer isso não tá dando certo. E aí a gente surpreendida por um simples ato de alguém de ajudar, às vezes você nem pediu. Eu falo isso no meu trabalho, né? Às vezes eu não pedi, assim, e eu precisava fazer alguma coisa, não deu certo no planejamento e aí tava feito. E não foi pedido, e eu fico, assim, surpreendida e eu me sinto muito constrangida pelo Espírito Santo. Tipo assim, olha como você é cuidada, né? Não é porque o que você faz, não é porque você orou, não é porque, eu vou orar antes de sair de casa, para o Senhor me abençoar. Não é algo que a gente pode colocar como algo simples, mas sim, é no ordinário que a graça se mostra muito extraordinária, assim, né? Eu vejo nesse sentido. É no regar todo dia, na oração de todo dia. Exato. Que é a graça. E bom, já que falamos de cotidiano, vamos falar aqui depois da salvação. Pra você, mano, qual é o verdadeiro papel do cristão com a graça? O que ele tem que fazer pra cuidar dessa graça de Deus, esse amor de Deus ali na vida cristã? Que a Manu trouxe antes, essa questão da gente não... acho que pode colocar, não deixar cair na rotina. Da gente achar que a gente merece algo, que o Senhor é nosso servo. Não é isso. Pode parecer assustador, né? A gente fala, nossa, mas eu nunca vou imaginar o Senhor assim. Se a gente for caindo na rotina, a gente entra na legalidade, a gente entra nessa permissividade, eu vou achando que as coisas vão acontecendo porque eu busco aquilo, eu venho aqui, eu sirvo na igreja, eu faço as minhas coisas certas, eu dou o meu dízimo, eu pago as minhas contas. O principal dever do cristão, né, de cuidado, acho que a gente tem muito temor pelo Senhor, assim, pela graça abundante sobre nós. Então a gente tem que ter muito cuidado, é uma questão de temor mesmo para o Senhor e entender que não é sobre nós, né? O pastor colocou muito bem a passagem de Paulo que ele fala, não é mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A gente morreu, o Senhor que está sobre nós e a gente vive para Ele. Isso vai indo conforme a nossa vida, vai seguindo, né? Isso tem que ser condizente com aquilo, tem que ir levando isso conosco mesmo. De novo, falando sobre a vida cotidiana, tem um texto para mim que é muito interessante lá em 2 Coríntios, onde Paulo, ele ora a Deus sobre o espinho na carne e ele recebe uma resposta que muitos, acho que hoje em dia não entenderiam. Deus fala pra ele, a minha graça te basta. Então, pastor, uma pergunta, qual que seria essa relação entre a graça e o sofrimento? Por que Paulo recebeu essa resposta? O que significa? A graça é suficiente, a minha graça te basta. Ufa. Ainda bem que você não perguntou o que significa o espinho na carne. Né? aí eu ia ter que pular. Mas passar pro próximo. Esse texto é muito interessante. Eu até falei sobre ele na última vez que eu ministrei a escola dominical aqui. Paulo está falando sobre as revelações que ele recebeu de Deus. E aí, logo em seguida, ele fala de uma coisa extraordinária, que ele foi até os céus e tal, e viu coisas que não é lícita de dizer aos homens, tamanha grandeza e tudo. E por causa disso, lhe foi posto um espinho
espinho na carne, para que ele não se gloriasse. Isso, para que ele não se ensoberbecesse, né? A palavra diz ali. E aí ele continua dizendo que orou por 3 vezes para que esse espinho fosse tirado. E o Senhor respondeu isso, que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Independente do que seja, inclusive é o menos importante aqui saber o que é esse espinho na carne. O mais importante aqui é que ele está ali para que Paulo não seja tão ruim como ele poderia ser. Esse espinho na carne é para que Paulo não seja ou não se tornasse alguém soberbo. Provérbios diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Então Deus, olhando para Paulo, viu a possibilidade dele se tornar alguém caído, alguém cuja soberba estivesse ali diante dele. Poderia regredir ao que ele era antes. Alguém soberbo, presunçoso, diante das revelações que Deus o tinha dado. E esse espinho na carne está bem ali para esbofetear o seu rosto, como ele mesmo diz, para lembrar que ele é um homem, para lembrar que embora ele tenha recebido tanta revelação de Deus, tanta luz de Deus, ele ainda é um homem pecador e que tudo que acontece com ele, de bom, todo o avanço do ministério e todas as revelações que ele teve de Deus, não é por causa dele, mas é apesar do que ele é. E é por isso que esse espinho na carne é graça de Deus sobre ele. Por quê? Porque faz com que ele não seja tão pecador como ele poderia ser. Esse espinho na carne faz com que ele volte para a cruz. Um limite, Isso né? é a um coisa limite, mais, uma para mim, é mais interessante. Será que a gente consegue enxergar um problema, uma dificuldade, uma doença, sem querer falar o que era o espinho na carne, mas qualquer dificuldade que a gente tá passando, uma dor, Que a gente não como coloca, a graça né? de Deus na nossa vida, isso é muito difícil. aquela Mas questão é exatamente o que tá falando ali naquele texto. A graça de Deus na vida de Paulo naquele momento foi uma dificuldade para que ele não se ensoberbecesse e não voltasse a ser. Aquele religioso, né? Aquele perseguidor, né? De novo. Então, isso é muito louco. Bom, acho que se a gente fosse continuar falando aqui, ia ter que ter 2 episódios sobre graça. E eu acho que... 1000. É 1000. Não tem como Muitos mais, gente. episódios assim. Mas, pra encerrar de vez, vamos começar aqui pela nossa direita, a Manu Simon. Depois de tudo que a gente conversou hoje, fala pra gente qual é a verdade que precisamos lembrar todos os dias sobre a graça. A verdade, bom, existem muitas, com certeza, mas eu acho que a gente precisa lembrar da nossa condição, da onde Deus nos tirou e de que a graça não foi algo que foi derramado sobre nós apenas na salvação, mas todos os dias somos completamente dependentes da graça de Deus para todas as nossas atividades, para aquilo que a gente acha que a gente consegue sozinho, para aquilo que tá na rotina, para aquilo que a gente faz todo dia. Somos completamente dependentes da graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, estaríamos mortos, condenados. Então, é essa verdade que a gente precisa lembrar. Quem nós somos, quem nós éramos, da onde o Senhor nos tirou, e o fato de que a graça, literalmente, é algo que nós não merecemos, e não deixar com que isso se torne algo comum, não deixar com que isso se torne algo que a gente pensa que merece, e isso é algo intencional. Se a gente não cuidar, se a gente não intencionalmente lendo as escrituras e observando, parar, meditar na palavra de Deus, perceber, conhecer mais quem Deus é, quem nós somos, a gente não vai guardar o nosso coração contra esse desejo tão forte de querer merecer alguma coisa. Então eu acho que é isso. De forma intencional, todos os dias, lembrar que a gente não merece essa graça. E agora pergunta Não, ela disse tudo. Disse tudo. Não, Bom, é exatamente isso. Quando a gente tava falando, me lembrou muito aquilo que a gente começou dessa forma falando sobre que nos faz voltar e olhar pra gente. Então que a gente venha sempre lembrar e pensar, graças a Deus pela sua graça, pelo seu grande amor, pelo seu sacrifício por nós, porque a gente pode viver pra Ele. E que bom é viver pro Senhor, estar debaixo da graça dele, podermos viver pra sua glória e sermos usados a partir dele. Então que a gente venha sempre lembrar da nossa condição mesmo, aquilo que a gente tá cru, como o Senhor mesmo assim me chama pra viver com Ele e andar debaixo com Ele ali mesmo. Você agora. Agora a pergunta caiu pra mim, eu não sei nem responder. A gente
saber que a graça de Deus está conosco todos os dias é muito importante. Desde o acordar até o dormir. Aquela vaguinha quando a gente sai pro centro e Deus separa certinho no lugar certo. Acho que tudo isso é a graça de Deus. E muita gente hoje acredita que tudo que acontece é o destino, é o acaso. É um acaso. Mas eu discordo completamente disso, que eu acho que totalmente isso é a graça de Deus, o cuidado e o amor que Ele tem por nós. A verdade que deve ficar no nosso coração com relação à graça é que, embora ela não nos custe nada, ela custou o sangue de Jesus. Nós precisamos viver de maneira digna do Evangelho. Nós precisamos viver de acordo com essa luz. Então nós estamos em 2026, nesse período, com tanto acesso a conhecimento, a palavra de Deus. A gente tem uma Bíblia impressa no nosso idioma, em várias versões, da maneira como a gente quer. E tudo isso é a graça de Deus se manifestando dia após dia. E tudo isso só foi possível pela cruz de Cristo, pelo seu sofrimento, pelo pagamento dos nossos pecados, pelo apaziguamento da ira de Deus, para essas coisas chegarem até nós como chegou. Não podemos receber isso como quem recebe qualquer outra coisa e sem valor. Os antigos dizem que aquilo que não nos custa nada, a gente desvaloriza. A gente só valoriza aquilo que paga caro, que custa caro. A nossa salvação custou muito caro. Ela custou o sangue de Cristo. Então essa graça precisa ser vista de uma maneira não meritória, evidente, mas a gente precisa viver de acordo com essa luz. Sempre estar olhando para a cruz de Cristo, para o seu sofrimento, pelo tanto que ele padeceu, para que nós não só tenhamos a salvação, mas tenhamos uma vida de obediência e uma vida constante em que essa graça é manifesta. Essa mensagem é muito importante, principalmente no dia de hoje, onde as coisas são tão descartáveis, A graça nunca foi de graça. Nunca foi de graça. A gente precisa ter sempre em vista isso, que um preço foi pago para que nós pudéssemos ser salvos por essa graça, para que cada um de nós não precisássemos cada um ter uma cruz com as mãos crucificadas, mas, como o Senhor Jesus mesmo disse, o seu jugo é leve, o seu fardo é suave, e com o Espírito Santo, com a graça de Deus, a gente consegue fazer tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio, né, Manu? Tava bom demais. Tá. Né? Bom demais. Podia estender para mais um episódio. A gente continua depois. Continua. Mas é isso, isso, galera. Muito obrigado aí pra você que nos acompanhou, viu? Segue a gente lá no Instagram, no Spotify. Obrigado aos nossos convidados. É verdade, né? Agradecer os nossos convidados aqui, o Pastor Wallace, que já é de casa. A galera ali de trás também. O backstage aí, que vê aí. E agradecemos todo mundo, agradecemos você que está nos acompanhando em mais um episódio e que acompanha a gente nos outros podcasts, né? No YouTube. E no YouTube também. É isso então, aí, galera, valeu, brigadão. Fiquem com valeu, Deus Manu. e até a próxima. Valeu, Manu, tamo junto. Valeu, Gustavo. É nóis. Falou! Tchau.